Salve Ribeirão Preto! Mais um programa Tribos RP, boa noite a todos, obrigado pela audiência. Hoje o programa tá quente, tá? Prometi para vocês semana passada que a cada programa a gente ia polemizar mais aqui. Hoje com convidados ilustres, tem quadro Solta a Voz, dicas de emprego, agenda de balada, quadro Rolê. E essa semana é especial, é um rolê diferente, é a semana do Dia das Crianças, então a gente fez uma homenagem aí às crianças, tá? Fizemos um rolê diferente, vocês vão acompanhar durante o programa. Então vamos fazer o seguinte, já para esquentar o caldeirão, chapa quente mesmo, solta pra gente a vinheta aí do Solta a Voz, vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos agora conhecer um pouquinho mais os nossos convidados que estão aqui presentes hoje. Tô com o Chapaê, parceiro nosso aqui já da casa, né, Chapaê? Obrigado pela presença. Doutor Renato Boazzi, que é advogado. Nosso amigo Léo, que é um rapper aí, que vai estar com a gente no final do programa rolando o som. Tô aqui com o pastor José Robson, que é da igreja Cristã Graça e Paz, que também vai falar um pouquinho pra gente no âmbito religioso do tema que nós vamos abordar agora nesse quadro. Justino Júnior, junto e misturado. Priscila Ranzi, que é essa DJ linda que vocês acompanharam agora no começo do programa, que vai estar com a gente até o final, tá? Pois vamos conhecer um pouquinho mais dela. Vamos começar a esquentar esse tema que hoje é sobre o aborto. Você é a favor ou contra? Chapaê, solta a voz. Opa, boa noite. Na verdade eu sou contra, tá? Primeiro porque eu sou a favor à vida. Então se você teve a responsabilidade de manter um ato sexual sem se preservar, sem se cuidar, então você também tem que ter a capacidade aí de cuidar amanhã ou depois, mesmo que de repente você, eu não estava preparado, eu não tenho estrutura, entendeu? Mas alguém tem que responder por isso, então se você tem família, a família tem que apoiar numa hora dessa aí, então eu sou contra. Doutor Renato Boazzi, solta a voz. Olá, Caju, olá meus companheiros aqui, quero saudar todos que estão acompanhando o Tribos RP. Do aspecto jurídico legal desse assunto que é polêmico, aliás, o senhor só me trouxe aqui para falar de assuntos polêmicos. Não tenha dúvida. Eu quero falar da nossa lei maior da Constituição Federal, que assegura como um direito primordial ao exercício de qualquer outro direito, que é o direito à vida, tá? Então esse é o direito que está acima, e no Código Penal, que tipifica como crime a conduta do aborto, é o primeiro direito preservado, né, dentre todos os direitos que resguarda, tá? O Código Penal tipifica o aborto como crime, né? A prática do aborto no Brasil é considerada crime, e existe no próprio código duas hipóteses de que essa prática ela não é considerada, né, como crime, que é a hipótese que a continuidade da gestação ela vai colocar a vida da própria mãe, da própria gestante em risco, e também no caso de estupro, né, a gestação oriunda de um outro crime, que é o crime de estupro. Vamos conhecer a opinião agora do Léo. Boa noite, Caju, boa noite, Júnior, todos aqui presentes. Eu tenho uma opinião meio dividida, assim. Eu acho que eu sou contra quando o aborto é banalizado, como o Júnior falou, mediante um ato sexual de duas pessoas. Eu acho que a responsabilidade de ambas, né? Eu sou contra quando o estupro o aborto é algo banalizado. Conhecer um pouquinho da opinião do nosso pastor José. Pastor, fala para nós assim, em âmbito religioso aí, o que é discutido nesse meio? Eles são mais taxativos? Fala um pouco pra gente. Na verdade, boa noite a todos. Rapaz, a opinião é muito importante isso, nós compartilhamos isso. Na verdade, a igreja, o cristianismo, ele condena o aborto. A Bíblia não tem nenhum assunto nesse aspecto, embora aponte algumas coisas, mas o aborto, ele é condenado. Condenado totalmente, sob qualquer circunstância. Como o nosso querido falou, o princípio de tudo é a vida, né? E não tem outra escapatória. A Bíblia e o credo religioso, de algumas ramificações, eu estava estudando sobre isso ainda hoje, mas o principal assunto é a vida. Que legal. Ela tem prioridade sobre todos os aspectos. Então vamos lá, conhecer um pouquinho da opinião do Justino Júnior. Não precisa do microfone, tá com lapela. Vai lá, Justino. Bom, Caju, boa noite. Boa noite
todos da tribo RP, Priscila, Boa noite. todos os amigos aí. Eu sou a favor da vida. E eu acredito que hoje a juventude, todos os seres humanos, tem muita informação. Então nós temos informações de todos os lados, você pode se cuidar, se preservar, dá para prevenir, dá para ter uma relação sexual segura. Então isso não é desculpa, muitas pessoas usam como desculpa, mas a gente vê que passa muito pela falta de informação, de educação, né? A falha está na educação, das pessoas não são educadas para isso. Então eu sou a favor da vida e condeno sim a qualquer tipo de... né? Legal. Priscila Hanzi, fala um pouquinho pra gente. É uma opinião feminina que é muito válida nesse momento, um assunto tão polêmico como esse. Boa noite. Boa noite, Caju. Assim, boa noite a todos que estão presentes aqui. Eu, Vanim, é um prazer estar aqui com vocês. Vai estar uma semana sim, uma semana não com a gente, viu? Entrando pra casa. Ficar. Bem-vinda. Assim, a minha opinião é meio dividida também, porque eu sou, assim, contra, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, entendeu? E, assim, mas eu sou a favor no caso de estupro. Eu sou muito a favor nesse caso. Nesse caso, eu acho que ninguém é obrigado a carregar uma consequência de um ato que não estava aceito no momento ali. Então, eu sou a favor nesse caso e contra se for por um descuido, porque hoje tem muito meio de prevenção. Né? Prevenção. Não tenha dúvida. Vamos esquentar um pouquinho mais isso aqui. Vamos fazer assim agora. A gente vai tocar num ponto e aí alguém de vocês fala, né, uma opinião e o Dr. Buozzi rebate com a questão da lei, porque a gente viu aqui que em âmbito religioso, né, é uma questão que a vida é primordial, independente de qualquer circunstância. Porém, temos aí algumas leis que, né, garantem algumas divergências. Então, Chapaê, em relação ao estupro, o que você me diz? Qual que é a tua opinião, meu amigo? É o seguinte, aí é algo bem delicado. Muito, né? É para esquentar. Eu acho que já começou errado, mas tem como terminar certo. Entendeu? Então, de que maneira você acha que pode terminar certo? Permaneça com o filho e dê todo amor e carinho e procura ajuda familiar. Você conhece algum caso assim que deu certo, que a pessoa foi vítima, né, de um estupro e aí acabou querendo realmente ter, né, conceber a vida e hoje, né, o filho é a alegria aí da família? Se eu falasse que eu conhecesse, é mentira. Eu não conheço. Mas é o seguinte, o mundo ele só dá continuidade devido a você ter um ato sexual e ter outro filho, entendeu? Às vezes a mulher foi estrupada, mas ninguém sabe por que ela foi estrupada. Que eu digo assim, não tô dizendo tô dizendo de uma lei, entendeu? Sobrenatural, okay, que acho que todo mundo acredita. Então às vezes, é um ato de vandalismo, realmente ela não queria, o cara pegou a força. Mas no fundo a gente não sabe por que aconteceu tudo isso. De repente aquele filho ali leva que ela vai gerar, mais espiritual, aí, aquele filho que ela vai gerar vai fazer muita mudança na vida dela. A família. Entendeu? Dr. Renato Buozzi, choca aí a lei com a opinião do Chapaê? A lei penal ela é clara, tá? O estupro, o aborto oriundo do estupro não é tipificado como crime. Não é crime se ele for efetivado, tá? Eu quero falar que eu falei das duas hipóteses, que é justamente essa, do estupro e do quando a gravidez ela vai gerar risco à gestante, mas o ano passado, Caju, o STF, numa votação muito importante também, ele decidiu uma terceira hipótese legal de aborto, é o aborto referente ao feto anencéfalo, que é o quê? É o feto que não desenvolveu o cérebro, e ele não vai ter vida por um bom tempo, aliás, ele vai ter vida por pouco tempo, né? Mais corretamente falando. Esse é uma hipótese também, a terceira hipótese de aborto legal. Outra coisa, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante o direito ao desenvolvimento de uma gestação saudável, desde
da concepção. Ou seja, o nascituro dentro da barriga da mãe, ele tem direito à vida, a mãe ela tem direito a um acompanhamento do poder público no pré-natal, no pós-natal. Então a gente tem a legislação na Lei Maior, como eu já falei, que garante o direito à vida, e temos a legislação infraconstitucional, como o Código Penal, que criminaliza a prática do aborto, e também o ECA, que assegura os direitos da gestante e do desenvolvimento de uma gestação saudável. Agora, aproveitando esse gancho, né, que você falou, que esse terceiro caso, que é a criança, o feto, às vezes, que está se formando, às vezes não tem o cérebro, isso, aquilo, né? Pastor José, e nesse caso, em âmbito religioso, já não, às vezes não pode chocar, pô, já não vai ter vida, não tem você entendeu? É garantido por médicos, isso e aquilo, mesmo assim, a religião, a crença cristã, ela permanece com a posição de... Diante desse fato, eu também li sobre esse aspecto, mas teve um caso, não sei em que cidade, que a criança nasceu e viveu por um tempo, e durou um ano a criança. Eu ainda assim sou a favor que deixe nascer. Diante disso. Agora, para terminar rápido, a questão do estupro, nós qualificamos da seguinte forma, a igreja. 2 erros não traz um conserto. Tá? Então, dê essa criança para doação, peça para alguém cuidar, não se deve abortar de forma alguma. Você acha que mesmo assim, às vezes os pais não tiver condições de estar cuidando, que encaminhe para um setor que tem mesmo toda... que seja uma gestação que não foi programada, que foi fruto do estupro, possa passar para frente, dê para doação. Tem pessoas que não conseguem ter filhos. Eu acho que seria um caminho para resolver essa questão. Ok. Nosso tempo está acabando, a gente tem que chamar um outro quadro aí. Eu quero agradecer. É um tema que a gente pode estender um pouco mais. Não deu para falar ainda muita coisa, entendeu? O tempo é curto, mas nós vamos fazer um outro dia essa coisa um pouquinho mais esticada, tá? Prometo para vocês. Mas assim, durante a semana, deixa sua sugestão ali, a sua dica, a sua opinião pessoal na nossa página do Facebook. Vocês vão acompanhar aqui na tela, tá? Deixa a sua opinião lá, que durante a semana a gente divulga aqui qual foi a maioria da decisão, se é a favor ou é contra, tá? Não deixa de participar também via Facebook também, não. Pessoal, obrigado aí pela presença. Chapaê, Dr. Renato Buozzi, Léo, Pastor, Juninho, tá? Todos que contribuíram com esse debate legal, que a gente promete estender ele futuramente, combinado? Obrigado.